Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro Codioli. Estamos com o professor Fernando Bertoldo falando sobre filosofia, teologia e as questões que dizem respeito à ética, à felicidade humana, à política, à felicidade da comunidade humana e essa dimensão transcendente da realização humana que é a escatologia e suas repercussões na ética e na política. Então, vamos dar seguimento a essa segunda parte do vídeo. Se você não viu a primeira parte, já está disponível no canal, né? Tem um link aqui em cima no card para você assistir, mas vamos dar seguimento então à nossa conversa com o professor Fernando. E como é que fica essa questão, assim, a relação entre ética e política que a gente estava conversando e a teologia, no sentido de que, pensando em termos da ética aristotélica, né? O objeto da ética é o estudo da felicidade humana, né? O estudo bem humano, que é a felicidade humana, tá? O objeto da política é o estudo do bem da comunidade humana, que é a felicidade da comunidade humana, né? Como é que fica essa questão, então, da felicidade humana, do bem humano e da salvação humana? Eu tenho a impressão que a teologia, um dos objetos do seu estudo é a salvação humana também, né? Exato. É Deus, mas isso pressupõe também, né, Deus como Salvador e a salvação humana. Então, né, há um aspecto que está no ser humano que é através da religião se salvar, né? Então, num certo sentido, a teologia segue nessa escalada, né, nesse projeto de felicidade humana, ela segue dando uma dimensão transcendental, né, que é a salvação humana. Aí tem essa questão da salvação terrena, ou a salvação em outra vida, né? Como é que a teologia vê essa questão da salvação humana, então? A teologia tem um aspecto central quando ela discute a questão da felicidade humana. Por quê? Primeiro, para falar em felicidade humana, nós temos que falar em parâmetros éticos e políticos. Como nós discutimos anteriormente, a teologia, tem inúmeros desdobramentos éticos, na medida em que ela sempre busca o bem-estar e o bem-viver dos seres humanos. Por sua vez, um bem-estar e bem-viver em meio à comunidade de fé. Quando nós falamos em comunidade, por sua vez, nós já presumimos questões políticas. Então, justamente, falar em felicidade e em teologia presume aspectos éticos e políticos. O bem-estar e bem-viver ético em meio a uma comunidade de fé enquanto questões políticas. Então, a partir dessa justificativa que eu dei, nós podemos falar em salvação. Na medida em que eu vivo de maneira ética em meio a uma comunidade de fé, a partir disso nós podemos tentar falar da salvação humana. A teologia, ela justamente presume que o ser humano pode se salvar. Primeira questão. Sim. Se o ser humano pode se salvar, é uma questão que me incomoda, né? É uma questão porque eu estudo Tomás de Aquino e leciono numa universidade luterana. Quem se salva? É o ser humano ou Deus salva o ser humano, né? Essa é aquela pergunta, é a graça que salva ou é o próprio ser humano que se salva? Quando nós partimos de pressupostos teológicos, o ser humano não se salva, somente Deus pode salvar. E é justamente nisso que entra o embate teológico. Em que medida o pecador se salva, ou o justo vai se salvar, ou nenhum vai se salvar, ou os dois vão se salvar. Então, nesse ponto, a questão da salvação é algo totalmente especulativo e metafísico. Ninguém tem a prova de que quem vai se salvar. Sim, extremamente interessante, porque isso é exatamente o que eu estou estudando esse semestre no John Finnis e na teoria política, porque em termos éticos nós temos responsabilidade pela formação do nosso caráter. Em termos políticos, os governantes, os cidadãos numa democracia, mas mais especificamente os governantes, têm a responsabilidade pela salvação, pela felicidade da comunidade. Exato. Mas em termos transcendentais, a gente só pode esperar ser salvo por Deus, porque na verdade não funciona que nem uma relação de justiça. Eu, estudando Tomás de Aquino no ponto da graça, e uma relação para com Deus, certamente, para com um Criador, para com uma realidade que transcende a realidade humana, não funciona
como uma relação de justiça entre ser humano e ser humano. Né? Exato. Se eu compro um carro e pago o preço do carro, tenho direito a receber o carro. Exato. Agora, com Deus não funciona assim, porque Ele é fonte de tudo. Exato. Né? Então, seria engraçado você chegar e dizer assim, agora, chega lá em cima e dizer assim, olha, mas eu ajudei lá na construção da igreja, da catedral, ou seja lá, doei para os pobres, quero entrar no céu. Né? Então, sim, como o ser humano poderia se salvar, né? Em última análise, não pode ser ele que... Exato. E é uma dimensão que ultrapassa, que nem o senhor, é uma dimensão que eu aprendi esse semestre, né? Comunitária, Exato. A comunidade salvítica, talvez poderíamos, né, denominar, né, de salvação, mas é noutra dimensão que não na política, né? Exato. Então é justamente isso, ninguém sabe quem se salvará. Uhum. Até porque a compra de indulgências, como você falou antes, foi algo muito criticado por Lutero, depois do que se estabeleceu como uma reforma protestante. Eu acredito mais em parâmetros éticos e políticos, seja pela via do que eu falei antes da aposta de Pascal. Se eu viver de acordo com pressupostos éticos e respeitando a comunidade de fé, nada se perde nesse sentido. Mas eu também não há clareza sobre quem viver dessa forma se irá se salvar ou não. Sim, entendi. Isso no final depende de Deus. Exato, e a gente não tem essa resposta nessa existência. Só Deus pode salvar. Sim. O ser humano não tem esse poder de se salvar. Sim. Seja pela via dos debates de Santo Agostinho, que acreditava na necessidade de parâmetros éticos para se salvar, seja no debate que ele estabeleceu com Pelágio, quando Pelágio acreditava que a pessoa podia ser um pecador e quando quisesse se salvar, ela poderia. Não há como saber. E uma outra questão, né? Hoje em dia, que é uma questão que permeia a ética e a política e que, como a gente já conversou naquele evento lá na 4ª Jornada Ubra de Filosofia do Direito, né? Essa questão da salvação também acho que acaba sendo contaminada por essa cultura que a gente tem na sociedade atual. Digo, né, Aristóteles escreveu esse tratado e depois outros tratados, como a Ética Eudêmia, né, mas escreveu a Ética Nicômaco, que é um tratado a respeito do que seja o bem humano e a felicidade humana. E levou em considerações vários pontos, né. Há um tempo atrás eu conversava com alguns professores, né, e a gente pensava assim, qual é a noção de felicidade, qual é o ethos da nossa, qual é o costume de felicidade, o ethos, assim, o que a sociedade mediana brasileira ou nossa contemporânea acha que seja felicidade, né? E a gente chegou à conclusão que felicidade para nós é uma modalidade de hedonismo, né? Ou seja, é uma modalidade, hoje em dia, o ser humano médio acha que ser feliz passa pelo prazer. Só que passa pelo prazer especificamente, talvez, né, numa sociedade que nem nossa, que a gente se realiza com bens de consumo, né? Exato. Então, feliz é aquele que tem acesso a bens de consumo e ao prazer que disso origina, né? Exato. Então, até hoje não basta isso, na época, né, 2013 estava entrando no Facebook, né? Mas assim, mas não basta ter acesso aos bens de consumo. Hoje você tem que mostrar que tem acesso. Exato. Então, é um hedonismo publicista, né, do prazer. Exato. Como isso alcança a salvação humana, né, nesse aspecto teológico, né? Como fica esse projeto de salvação do ser humano transcendental numa cultura em que ser feliz é ter acesso a bens de consumo, né? Isso alcançou a religião também? Como é que fica isso? Bom, primeiro, professor Leandro, é necessário estabelecer algumas questões. Quando nós falamos nessa salvação na sociedade de consumo, nós estamos falando de outra perspectiva em relação a essa salvação por meio de parâmetros éticos e políticos. Falar em salvação em sociedade de consumo é dar um outro caráter para se discutir a questão da salvação. Até porque ponto em que medida existe salvação na sociedade de consumo. Para isso é importante adiantar o que seria o conceito de escatologia. O que é escatologia, professor? A escatologia se trata da salvação dos seres humanos após a salvação ou a condenação dos seres humanos após a morte do corpo físico. Então, digamos, na teologia católica, os conceitos de salvação após a morte ou condenação estão diretamente relacionados ao inferno,
ao purgatório ou a salvação, que é o céu. São conceitos que foram pegados da Divina Comédia de Dante Alighieri. As compreensões que nós temos, essas três, inferno, purgatório e céu, são compreensões medievais. Seja pela via da escatologia no luteranismo, ou na religião, ou na tradição reformada, na escatologia, o corpo, após a morte do corpo físico, tudo morre. O corpo morre, a alma morre, tudo morre. Todos serão apenas acordados no dia do juízo final, onde serão julgados os vivos e os mortos. E quando nós falar em uma escatologia na sociedade de consumo, é interessante retomar um termo do Zygmunt Bauman, o sociólogo polonês, quando ele apresenta o que ele chama, numa obra chamada O Mal-Estar na Pós-Modernidade, ele fala de uma revolução anti-escatológica na sociedade de consumo. Então ele acredita que nessa revolução, nesse prazer hedonista do consumo, não há preocupação com essa escatologia. Com essa escatologia, essa salvação após a morte. Todo o foco parte do princípio do consumo. E como você mesmo falou, não só consumir e ter os bens materiais, e sim expor nas mídias sociais. A sociedade de consumo, ela parte de um anti-escatologismo. Não há uma preocupação com a vida após a morte. Eu acho que é uma deficiência exatamente nessa esfera, em termos ética e política, né? E talvez até teológica, enquanto, né, eu digo ética, o bem humano, política, o bem da comunidade, e teológica, né, o bem transcendente da comunidade religiosa, né, da comunidade salvítica aí, né? Exato. No que diz respeito a uma realização do ser humano ou uma salvação do ser humano, né? Que passa a ser uma salvação terrena agora, Exato. né? Por isso que a gente vê esse fenômeno de algumas religiões prometendo, né? Ingresse na nossa religião porque você vai parar de beber, você vai conquistar um carro novo, conquistar emprego, né? Vai ficar famoso, vai ter dinheiro. Ou seja, essa é uma promessa de realização não mais num plano eterno, num plano pós essa existência, mas se você adorar o nosso Deus, ele vai lhe recompensar aqui na face da terra mesmo, né? Exato. Qual é do ponto de vista da teologia e da psicologia, como é que o senhor encara essa questão da salvação mundana, né? Da salvação através de bens de consumo ou de uma salvação eterna, né? Bom, são questões contraditórias, professor Leandro, falar de uma escatologia após a morte ou uma escatologia do cotidiano ou do consumo. Por exemplo, quando nós falamos de uma escatologia do cotidiano, estamos falando dessa revolução anti-escatológica, baseada na salvação por meio do adquirimento de bens materiais. Algumas tradições religiosas associadas à teologia da prosperidade, elas tendem a partir dessa escatologia do cotidiano. Quando eu falo em escatologia do cotidiano, é uma escatologia do agora, do momento presente em que não há uma preocupação com a vida após a morte. Então, esse consumismo, quanto mais eu adquirir, quanto mais eu consumir, quanto mais eu reter de lucro, de bens materiais, mais rico eu serei. Então, a salvação para a prosperidade é justamente isso. Não há uma preocupação com algo após a morte, sim com a escatologia do agora, com a escatologia do cotidiano. Eu gostaria de saber, então, será que isso não é, de certa forma, a própria aniquilação, né, dessa dimensão, então, de salvação eterna? De certa forma, de certa forma, isso acaba afetando a própria religião, né? Exato. Mas justamente se trata de uma revolução anti-escatológica, em que não há preocupação com algo que vem a posteriori à morte do corpo físico. Como eu havia lhe comentado lá na quarta jornada, né, quando a gente debateu sobre esse tema, eu acho que isso já desde a Grécia Antiga, assim, 800 anos antes de Cristo, já havia uma discussão parecida, né? Se você pegar a obra do Hesíodo, Os Trabalhos e os Dias, né? Sim. O Hesíodo, ele sofreu uma injustiça, o pai dele era agricultor e tinha terras,
E aí o irmão dele, quando o pai dele morreu, o pai dele deixou as terras para ele e para o irmão dele foi lá e comprou o rei, subornou o rei, que fazia o inventário na época, e o rei deixou as maiores e melhores partes da propriedade do pai para o irmão e prejudicou o Hesíodo. E o Hesíodo, então, pediu para as musas pireias que, através da inspiração divina de Zeus, dissessem para ele como ele deveria agir para ser uma pessoa bem falada, conhecida, rica, forte, todos os atributos assim bons, né, exteriores, né, poderosa, né? Então todos esses atributos, o que ele deveria fazer para receber esses atributos na Terra? E o que ele não deveria fazer para não ser privado desses atributos na Terra por Zeus? E a resposta que ele recebeu das musas é: seja justo e honesto, e prudente, que você vai receber esses bens ainda em terra, né? Você vai ser poderoso, você vai ser rico, você vai ser famoso, né? Se você trair a honestidade e a justiça, você vai ser punido na terra por Zeus. Isso deu um problema. Um problema 400 anos depois, né? E o problema se chama Platão, né? Na República, né? O Platão, ele analisando essa mitologia do Hesíodo, ele meio ficou assim, achando que isso trazia um impacto, porque isso entrou para a formação do jovem grego na Grécia, e isso trazia um impacto negativo no sentido de que o jovem grego aprendia que se ele fosse uma pessoa justa e honesta, Zeus ia premiar ele. E se ele fosse injusto e desonesto, Zeus ia punir. E aí, de repente, ele começava, enquanto ele amadurecia, vendo pessoas más e tiranas prosperando. E Platão, no último livro da República, propõe o mito de Er, que é exatamente uma forma de propor essa questão da escatologia, que o senhor chama, né? Que é a salvação para quem age honesta e justamente, não é nessa existência. Isso não está garantido, né? Mas se dá só numa outra existência, né? E isso sim é garantido, né? Que muitas vezes você agindo justo ou injustamente é que você não vai ficar mais rico com isso, né? Então, isso acaba trazendo aspectos políticos. Exato. E éticos. E éticos para a felicidade da própria pessoa. Exato. Nesse sentido de que agora fazer o que é certo não depende mais de ser premiado financeiramente, ser premiado com poder ou com riqueza, né? Essa dimensão do transcendente para o senhor pode contribuir, então, com a ética, com a política, talvez seja o que falte para nós aqui no Brasil e para a sociedade contemporânea. O que o senhor acha a respeito desses pontos? Seguramente, professor Leandro, a dimensão do transcendente ela é essencial para questões de parâmetros éticos e políticos. No nosso país, eu acredito que exista uma deficiência da ética. Uhum. No Brasil, nós temos a tendência, a partir de uma revolução anti-escatológica mesmo. Tudo se busca bens materiais e não se mede escrúpulos, muitas vezes, para atingir os fins, as finalidades, elas não exigem escrúpulos por vezes. E essa dimensão escatológica e essa dimensão da teologia pode contribuir, então, pode contribuir, inclusive, ética e politicamente para a prosperidade da nossa sociedade. Seguramente. A dimensão escatológica, pela via mais da teologia tradicional, não pela via da escatologia do cotidiano, ela é essencial para questões éticas e políticas. Quando eu parto do princípio que existe a possibilidade de salvação ou de condenação após a morte do corpo físico, nós tendemos a pensar em como nós vamos viver aqui no meio terreno. E, por sua vez, como nós vamos viver na nossa comunidade de fé e também que parâmetros éticos nós vamos ter presentes no nosso cotidiano. Sim, então, em realidade, a gente pode, a partir dessa conversa, concluir que ética, política e, inclusive, teologia, ética, política, poderia colocar o direito, né? Exato. Mas e a teologia, eles acabam se relacionando tanto numa questão da felicidade humana, da felicidade do bem comum, da felicidade da comunidade humana, e numa dimensão transcendente que é, muitas vezes, a dimensão que vai exigir
que para a tua própria felicidade você se autossacrifique em algumas situações, talvez, né? Como o caso da professora, aquela que a gente falou, Exato. né? Numa dimensão. E isso tem repercussões políticas e jurídicas. Seguramente. Né? E outra conclusão, acho que dá para a gente tirar da nossa conversa aqui também, é que, ao mesmo tempo, se a salvação ela é uma salvação mundana, se a felicidade do homem é a posse de bens exteriores, bens de consumo, né? E a felicidade última, a salvação dele, se dá através desses bens de consumo, a gente acaba tendo problemas éticos e políticos muito graves, né? E a degeneração da sociedade, né? Com certeza. E o senhor acha, então, diante dessa nossa conversa, né, que um estudante de direito ou filosofia deveria se interessar também por teologia? Porque uma pessoa que é formada em psicologia chegou na teologia, né? Lhe pergunto, e um estudante de direito e de filosofia, né? A maior parte do público do nosso canal é composta por estudantes de teologia, de filosofia e de direito, né? O senhor acha que eles deveriam se interessar também pelo estudo da teologia? Seguramente, estudantes de direito e filosofia devem se interessar por teologia. Com a questão da filosofia nós discutimos antes. A filosofia ela precisa buscar parâmetros na teologia para tentar provar ou não ou questionar a existência de Deus. Na medida que a filosofia ela questiona a existência de Deus, é justamente nesses momentos que nós encontramos diálogos muito importantes com desdobramentos éticos e políticos para a filosofia. E o direito seguramente deve estudar a teologia também. Por exemplo, você desenvolveu uma tese de doutorado sobre John Finnes. Uhum. E John Finnes é um grande conhecedor da obra de Tomás de Aquino. Uhum. Então, na medida que nós pensamos a lei do amor em John Finnes ou a lei natural em Tomás de Aquino, nós percebemos como os aspectos da teologia eles podem contribuir para ver a questão do direito enquanto justiça, e não só enquanto justiça, enquanto deveres, enquanto direitos dos seres humanos. Quando nós discutimos em direito o poder da justiça e da lei, nós devemos pensar em aspectos que não se resumem unicamente ao direito, e sim à ética e à política, e que não são só restritas ao direito, são áreas da filosofia, como da teologia, ou como da antropologia, ou de inúmeras outras áreas. Em síntese, o direito e a filosofia devem estudar a teologia, como tantas outras áreas também devem estudar a teologia. Bom, professor Fernando, gostaria muito de agradecer a tua participação. Tenho certeza que o pessoal que nos assiste também no YouTube, no canal, aproveitou bastante. O senhor apresentou para nós aí um desenvolvimento, né, que justifica, né, para os estudantes da filosofia, do direito, da ética, mesmo das ciências sociais, né, um motivo de por que estudar teologia, por que é tão importante, né, e como essa dimensão da realização do ser humano, nessa dimensão transcendental, essa dimensão que o senhor chama, inclusive, de escatológica, é fundamental para a política. Gostaria muito de agradecer a sua participação e gostaria de saber se o senhor quer deixar alguma palavra final para o nosso público, para o pessoal que nos assiste, né, alguma mensagem final? Bom, então, gostaria de agradecer a oportunidade de ter estado aqui. Foi um imenso prazer poder ter conversado com o professor Leandro Cordioli, apresentado minhas pesquisas, conclusões de anos de estudos já nessa área de psicologia, de filosofia, de teologia, de direito. Então, eu agradeço a todos e sugiro que vocês continuem estudando essas temáticas, que são muito importantes, são muito ricas, e tem muita coisa a ser descoberta nessas interfaces que, por vezes, tendem a ser estudadas áreas, como as faladas aqui, de maneira independente e não interdependente. Então, obrigado a todos e até a próxima. Professor Fernando, lhe agradeço muito. Então, foi uma alegria muito grande ter estado com o senhor aqui nesse bate-papo a respeito de psicologia, filosofia, teologia e essas questões atinentes. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, professor.